Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, tentar dar o entendimento a um tema que nos traz talvez uma das parábolas mais interessantes em função da riqueza que ela trata todo o assunto. E o tema de hoje é a rota do filho pródigo. Antes de entrarmos, há necessidade de entendermos um pouquinho, porque esta é a função de casa espírita. Não simplesmente um evangelho impositivo, um evangelho onde 30 minutos de passagem por uma audição nos livrará das dificuldades que temos, mas um evangelho aonde possamos entender e, em verdade, naquela condição que cada um de nós carrega, saber se este evangelho vai fazer parte das minhas condições, não atitudes, porque em verdade atitudes é simplesmente algo que trazemos dentro de nós, que somos nós mesmos. Então achar que o evangelho, ouvindo o evangelho, muda-se a atitude, não muda. O que temos que mudar em primeiro plano somos nós, lá em nossa interioridade. Então o evangelho, ele não vai contemplar, e essa é a grande ilusão que carregamos há milênios, que achar que cumprindo o evangelho, o evangelho pediu para perdoar, então nós saímos na rua perdoando até a formiga, porque naquele momento fui tocado pela palavra e agora saí daqui em alfa, achando que fazendo isso tudo facilitará para nós. Não. Evangelho nós temos que viver o contexto. Olha, Jesus é o grande expoente do evangelho, grande. Por quê? Nós estamos falando do Novo Testamento. Todos os 4 evangelhos giram em torno dele, de tudo que ele falou, dos seus sermões e das suas práticas. Ótimo. Então nós vamos dizer, o evangelho e o Novo Testamento tem, por princípio ou pelo personagem principal, o mestre Jesus. O que facilitou todo esse ensinamento, toda essa trajetória de Jesus na vida de Jesus? Acabou na cruz. Lembra-se? E nós queremos utilizar o evangelho para parar de sofrer, para parar de termos desgastes no mundo, quando isso é uma realidade pertinaz. Significa, nós iremos sim termos desgaste no mundo, porque toda a matéria, e o nosso corpo faz parte disso, se desgasta. Não há matéria no universo que não se desgaste. E como é que nós sentimos isso? Com o tempo. Ora, quem tem mais idade, com toda certeza tem mais dificuldades de toda a condição de vivência. O arrasto é muito mais doído, e quando eu digo arrasto, é transporte mesmo, sabe? Andar, comer e todas as coisas que nós temos necessidade. Quem tem mais idade sabe que é muito mais dificultoso do que quem está na tenridade. E nós insistimos em achar que uma vez ouvido o evangelho, uma vez passado por essa trajetória de 30 minutos, a nossa vida se facilitará. Essa é a grande ilusão que carregamos do evangelho, porque o próprio Jesus não teve facilidade e teve angústia, como nós poderíamos ver num determinado momento da sua história. Angústia por quê? Porque somos perdoados de natureza e nós não entendemos, porque nós achamos que o evangelho é mágico. Basta 30 minutos de audição e estamos cumpridores dos nossos deveres. Tá certo? Então, esse evangelho mágico e religioso, porque não é
agora dentro de uma casa espírita, que se tem o privilégio de ouvir o Evangelho para achar que magicamente os nossos problemas estão resolvidos. Religiosamente nós nos comportamos assim por qualquer tempo. Por qualquer tempo. Então, esse Evangelho que não é vivido, porque nós não o conhecemos, esse Evangelho funciona? Funciona, mas não nos tira da nossa realidade, quando é esse o propósito do Evangelho, nos mostrar a grande realidade, não a ilusão, mas a grande realidade. Por que ilusão? Ilusão é isto, ó: alcancei a graça, passei na câmara de paz e melhorei muito, me sinto equilibrado, me sinto agora com energia para continuar. Ilusão. Mas por que ilusão? Porque amanhã vai vir descarregado de novo aqui. Essa é a nossa ilusão. Não conheço um que vai e não volte. Voltar para quê? Para pedir para Deus de novo que se livre da dificuldade. Evangelho não tem essa função, mas nos ajuda nisso. O Evangelho tem uma função, e essa trajetória do filho pródigo, nós vamos entender que Jesus deixou claro a condição que é essa busca da realidade, e Jesus chamava a busca da verdade. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é um pronunciamento de Jesus. Então é muito importante a gente viver o Evangelho no contexto de Evangelho. E essa parábola, ela tem um momento. Ela, por exemplo, é citada em apenas um Evangelho, que é de Lucas. Mas quem é Lucas para citar essa parábola? Lucas é o maior historiador dos evangelistas. É o que consegue nos trazer toda a condição, porque por ser historiador, significa o quê? Que ele escreve bem. E ele tem condição de nos mostrar o ambiente, a condição toda. Dos 4 evangelistas, ele é quem escreve melhor. Lucas. E só consta dele esse evangelho. Então nós temos que entender que ele é um historiador, se preocupou em escrever da melhor forma possível, porque quem conta um conto aumenta um ponto. E Lucas não olhou para Jesus e nem ouviu Jesus falando dessa parábola. Lucas pega de tudo que ele vive e consegue escrever esse evangelho. Muito bem. Aí, esse é um dado que nós temos que avaliar. O outro dado: o que é uma parábola? Parábolas são pequenas histórias que é contada por Jesus, para que a gente faça uma semelhança com aquilo que nós não entendemos. Então ele conta algo que nós possamos entender de forma inteligente, quer dizer, aquilo que é palpável, aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Esse é o desenvolvimento do nosso intelecto. Não adianta falar de espírito, porque espírito nenhum dos 5 sentidos conseguem percebê-lo. Então espírito sempre será um ponto de interrogação. Por quê? Porque nós não temos sentido. Se alguém levantar a mão e dizer assim: olha, existem espíritos por toda parte aqui, a grande parte não vê. Ora, só vamos poder acreditar se vermos todos. Se um só vê, mas a grande parte não vê, há muito mais razão para desacreditarmos do que acreditarmos. Isso é inteligência. Tá certo? Por isso da dificuldade. Ora, falar daquilo que não se percebe pelos 5 sentidos é muito difícil. Por quê? Porque aonde quer ser atingir essa história? A tua inteligência. Então falar de coisas maravilhosas sem que a tua inteligência consiga captar em verdade é muito difícil. É muito difícil. E Jesus sabia disso. Então o que ele fazia? Ele contava uma história que a nossa inteligência podia suportar, mas nós tínhamos que elevar, porque afinal de contas, vida não é o que nós planejamos.
E isso a inteligência pode perceber, mas ela não gosta. Não gosta. Não gosta. Nós não queremos sair da nossa área de conforto. O que é a nossa área de conforto? Aquilo que eu gosto é aquilo que eu quero. Enquanto eu estiver nessa área de conforto, Deus não tem o menor sentido na minha vida. O menor sentido. Deus só passa a ter um sentido quando eu sou tocado. E essa área de conforto eu sinto abalada. Abalada. Então aí Deus passa a entrar na minha vida na forma do quê? De um ser que irá resolver a minha dificuldade. E isso eu sou perfeito. Eu sempre acharei, isso é inteligência, tá? Todos nós temos a mesma capacidade. A nossa inteligência não se entrega. Mesmo que eu não tenha respostas por lugar nenhum, ela sempre será empurrada a buscar a solução. Essa sensação chama-se esperança. Todos nós somos dotados de esperança. Todos. O simples fato de estarmos sentados aqui significa que todos nós temos esperança. Tá certo? Então isso tudo a gente tem que, porque nós já temos milênios aí de história que poderíamos estar agregando neste momento a esta condição de evangelho. Não simplesmente ouvir uma lição e simplesmente colocar-se em função da lição, devagar sobre o tema, mas trazer todo esse contexto para que o tema, em 10 minutos, nós possamos contemplá-lo, porque nós não precisamos de tempo. Não é pela quantidade de dispositivo que nós vamos assimilar para a interioridade, mas a forma como queremos assimilar, e isso pode virar em um segundo. Um átimo de segundo é importante, porque a nossa inteligência, ela é muito rápida, muito. Ela percebe antes, mas nós, porque nós não a estudamos, nós achamos que tem que ser 10, 20, 30 vezes colocado para que a gente lembre, decorado. Ilusão. Todos sabem quanto que o Brasil perdeu da Alemanha no final do ano passado e só precisou um jogo. E isso vai ficar marcado para o século todo. Tá certo? Porque nós guardamos. E tantas outras coisas, não precisa ficar. Foi 6, 7, 8-1. Nem lembro. Mas, foi? Não. Aconteceu. Foi importante para você? Tudo marcou. Tá certo? Então não é pela quantidade de tempo de evangelho que nós vamos nos evangelizar, mas a forma como somos tocados. E aí, para sermos tocados, a inteligência tem que estar aqui. Tá certo? Não dá para ser tocado, e me perdoem porque eu já fiz isso muitas vezes, dormindo. Não dá. Tá? Você pode até falar, olha, me senti bem, foi um sono aliviador, mas não foi tocado pelo Evangelho, porque Evangelho é inteligência, tá certo? É inteligência, não tem jeito, porque senão a inteligência não tem nem razão de ser, e se não tem razão de ser, Deus não é perfeito, pois inteligência é onde ele não precisava ter. São lógicas que a gente tem que utilizar. Então, para voltarmos em parábola, como nós tínhamos que tentar entender o maravilhoso que é a vida, mas dentro de uma condição nossa de inteligência, e agora, depois dessa explicação, a parábola ou a rota do filho pródigo fica muito clara e objetiva, mas dentro do contexto que nós podemos abraçar, que nos é seguro porque a inteligência suporta, imaginar para dar o passo além. Como é que é? Passo além? Passo além. Esse passo além, dificilmente nós vamos dar. Por quê? Porque nós não temos coragem. Como é que é? Passo além é se converter
em Jesus. Não entendi. Isso é religião? Não. Jesus não é uma entidade e não é um espírito. Jesus é o todo. Jesus habita em mim, mas habita em todos. Mas como é que é? Jesus é a verdade. Ele se intitula, não sou eu que li de maneira mediúnica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deveríamos partir daí de Jesus, porque se ele fala isso, eu preciso contestá-lo, porque é importante, é muito importante isso, saber se ele é a verdade mesmo. E aí o Evangelho começa a tomar uma grande forma, não mais a forma religiosa, preciso ouvir 30 minutos do Evangelho, porque assim a minha vida melhora. Não, eu preciso ouvir o Evangelho para saber se a lição está num contexto que de verdade me liberta. É diferente. Libertar do quê? Libertar para ficar rico? Libertar para ter saúde aí fora? Porque é o que eu peço. Libertar para que a minha família seja feliz? Vou chamar a razão agora aqui. O que isso vai de verdade contemplar para nós felicidade num contexto de vida, não de uma trajetória, mas de um todo. Quem acha que vai ter família feliz para a eternidade? Quem acha que vai ter saúde por mais 100 anos de vida? 100, eu não estou falando da eternidade, 100 anos de vida aqui. E 10 e 5. Então não é ouvindo o Evangelho que vai me dar isso aí. E é este o grande propósito do Evangelho que eu disse: conversão de valores. E daí? Uma vez convertido, o que acontece na minha vida? Você pode ir para o Calvário. Jesus foi. Mas e aí? Eu não quero sofrer. Jesus também não. E deixou muito claro esse perdão para nós. A carne é fraca. Mas e aí? E aí aceite as coisas como Deus, ou o Criador de todas as coisas, lhe coloca. Simples assim. Não, é com a força do meu trabalho que eu vou mudar esse planeta. Vai. Veja, reflita. Daqui 100 anos o que está sendo feito hoje não vale para nada. Há 50 anos atrás nós tínhamos um telefone, e os mais velhos vão lembrar, que precisava discar com o dedo, precisava pôr moeda, precisava pedir para a telefonista fazer a ligação. Tá certo? O que vale esse telefone hoje? Motivo de risada. Mas na época era o suprassumo da tecnologia. Hoje a gente ri, né? Porque o celular hoje até manda recado para nós, fala, nos direciona, não nos deixa mais perdidos, né? Porque agora você só digita, ele já te informa onde você está, e você digita e você já sabe para onde ir. Tá certo? Essa é a nossa realidade. O Evangelho ele não pode estar aí, porque são 2000 anos e a história é a mesma, não muda nada, nem uma virgulinha. Nada. Então não tem nada de novo, não. O que vai ser dado aqui está lá, 2000 anos, é a mesma lição. Não é telefone antigo de disco e agora é celular, não. É a mesma lição. Essa é a diferenciação de uma realidade que carregamos, que é transitória. Telefone antigo, telefone novo. Quem tem telefone antigo não é mais nada. Aliás, acho que nem funciona mais esse telefone. E nós podemos pegar outros milhões de exemplos. Tá certo? E uma vez em Jesus, há 2000 anos e hoje, é a mesma coisa. Não muda nada. Essa é a diferença de realidade. Então o Evangelho nos apresenta algo.
mas nós precisamos saber se vale a pena. Contou-se uma parábola e nós vamos agora transmiti-la. E vamos ver se o Evangelho acrescenta algo de verdade. De verdade. Opa, de verdade? Quando foi que eu ouvi verdade mesmo? O que é verdade? É o Jesus. Se acrescentar algo de verdade na sua vida, Jesus entra na sua vida. Agora é real. Não é mais aquela coisa impositiva religiosa. Nossa, quanta luz! Jesus está entrando em sua vida. Se você está em casa conversando com o marido, você fala, me prova. Mas aqui, se o expositor fala, a gente acredita, mas nem sabe aonde. Então veja para crer. Tomé fez isso e nem por isso foi condenado. Ah, vocês 11 viram Jesus? Eu não vi. Eu só acredito se vê-lo. E tem mais. Tomé falando para os 11. E tem mais. Eu tenho que tocar na ferida dele. Porque se eu não tocar, eu não vou acreditar. Ou seja, como Tomé. Não é pecado, mas é que o impositivo religioso nos condena. Porque isso é pecaminoso. Indagar a Deus? Não. Então conviva com a ignorância. Mas conviver com ignorância significa ir e vir. Estar bem, agradecer pela graça recebida, e daqui não sei quanto tempo, porque não dá para mensurar isso. Pode ser daqui 1 hora. Ai, Jesus, muito obrigado. Aquela dor que eu vinha sentindo, entrei no centro, ouvi a palestra, recebi o passe, acabou. Que graça, muito obrigado. Chego em casa, o marido está bêbado. Chego em casa, tem uma notícia difícil. E quem é que não pode ter essa notícia difícil? Então aquela graça que te levou lá em cima, de repente te derruba. E isso todos nós estamos aqui para que isso ocorra, não tenham dúvida. Alguém está buscando a Deus pela primeira vez hoje? Pronto. Pronto. Parábola do filho pródigo. Nós vamos contar a história simples assim. Era um homem, dono da propriedade. Tinha 2 filhos. O mais jovem resolveu que queria ir para o mundo e reclamou a sua herança. O pai não teve dúvida, não fez qualquer questionamento. Em poucos dias lhe deu a sua parte, o seu quinhão, que faria da herança. O que esse jovem fez? Saiu para o mundo. O que aconteceu? Gastou, se divertiu, se desgastou, e de repente percebeu que não tinha mais nada. Não tendo mais nada, ainda assim a inteligência falou, vou conquistar. E ele procurou emprego. Foi lá e procurou um emprego. Quando ele recebeu esse emprego, ele fez algo, porque esse emprego não era suficiente para que ele fosse feliz. E aí ele percebe algo na culminância da sua angústia, que quando ele era lá com o pai, ele vivia muito melhor do que agora. E ele ainda faz uma semelhança. Ele diz: o funcionário mais simples do meu pai vive muito melhor do que eu. Ele chegou a essa conclusão de que forma? Mágica? Ouvindo o Evangelho? Foi assim? Não. Vivendo e sofrendo. Não, deixa comigo, pai. Eu cuido da minha herança. Vou embora. Tudo bem. Vá. E quando estava na culminância do sofrimento, o que ele lembrou? Lembrou que ele era feliz e não sabia. E aí
Olha a inteligência. Ele se determina: vou voltar. Ninguém empurra. Não é evangelho que empurra ele, não. Não é evangelho que diz: olha, você precisa ser santo. É ele. Ele chega à conclusão que precisa voltar. E diz para si mesmo: vou declarar ao meu pai todos os meus erros, e vou dizer a ele da felicidade de poder voltar. Não quero mais nada do meu pai, quero ser um simples e mero funcionário. Vou pedir perdão a ele. Essa parábola ela é muito rica, tá certo? Porque nós podemos imaginar de forma inteligente essa trajetória. Somos mesquinhos, então nós vamos pegar. O que é ser mesquinho? É mensurar a materialidade. Então nós achamos que o pai divide o reino, né? Divide a propriedade e dá o seu quinhão ao filho, tá certo? Porque nós somos materialistas. E o filho vem e dissipa essa propriedade. Agora a nossa materialidade, e ela busca uma justiça, diz assim: puxa, coitado do pai, né? Dissipou parte da propriedade e o filho simplesmente gastou, tá certo? Então essa parábola, ela começa a ficar estranha quando nós começamos a pensar dessa forma, mas é uma realidade, tá certo? É uma realidade, mas ele dissipa toda a sua parte, quer dizer, ele gasta tudo, tá certo? Aliás, filho pródigo, só para a gente entender, filho pródigo significa filho que gasta, filho que gosta de viver na abundância, filho que gosta de viver com muito mais do que ele precisa. Isso é Aurélio, tá? Isso aí é dicionário, ok? Porque às vezes a gente acha que pródigo são filhos que estão acima da média. Ah, meu filho é pródigo, estuda bem. Então você não entende o que fala, tá ok? Filho pródigo é aquele que gasta. Então por isso que a parábola chama-se filho pródigo, tá? E quando é que ele chega a esse entendimento todo? Quando o sofrimento de verdade bate. Enquanto ele tem uma moeda para gastar, enquanto ele acha que com a força do trabalho dele ele resolve, ele vai tocando a vida, vai tocando até o momento da culminância. Ora, se nós imaginarmos a trajetória humana, nada mais é do que isso. Ah, por quê? Vamos lá. Deus. Vamos supor que Deus seja esse fazendeiro, esse ser que tem propriedade. Nos dá a nossa parte porque nós achamos que somos autossuficientes, inteligência. Então queremos a minha parte. Qual é a sua parte que Deus lhe dá? Ele te dá a virtude de ser vivo, do jeito que você quer e do jeito que você acredita. Essa é a maior propriedade que nós temos. Todos nós a temos, tá certo? E você vai fazer o quê? Viver, porque você é vivo e sai para o mundo. Qual é esse mundo? O mundo que você carrega. É o mundo que cada um de nós traz dentro de si. Ah, mas eu não percebi isso, mas só agora, perto do ano 2000 e tanto aí, que a gente vai perceber isso? Ora, a Casa Espírita oferece estudos sobre reencarnação. E reencarnação não é impositivo. Eu não achei fórmula mais inteligente para explicar vida em continuidade. E o Kardec, lá atrás, que idealiza tudo isso, disse assim, muito claro: o dia que achar algo mais inteligente, não tenha dúvida, abraça. Não fica aí por Kardec, para Kardec, com Kardec, não. Se for mais inteligente, abraça. Até hoje não achamos nada mais inteligente para explicar justiça a cada um segundo as suas obras. Me dá uma fórmula mais inteligente para explicar a justiça. E se não deu tempo, o que acontece? Me dá uma fórmula mais perfeita do que essa. Se derem, subam ao púlpito
nós vamos ouvir, e se for, aqui eis um convertido. Não tenho dúvida. Mas não há, até hoje não houve. Então, a trajetória de vida, o sofrimento pelo desgaste. Senhores mais velhos, não estão desgastados? Ok? Ou é uma ilusão? Acha que orando para Jesus para esse desgaste? Quem é velho sabe. E eu estou lá também, viu? Eu já estou me enquadrando. Eu já estou na fila da esquerda junto com os outros. Tá certo? É uma ilusão. Tá certo? Então esse desgaste deveria provocar em nós uma condição de sofrimento tal que houvesse o quê? Olha só o que o filho pródigo, o filho gastador teve: arrependimento. Porque lembrou que a vida era muito melhor do que aquela, e não teve dúvida, inteligência. Não foi o evangelho que falou: vai para casa e sorria, viu? Porque isso vai melhorar muito a sua vida. Não foi. Foi ele mesmo que entendeu por ele mesmo. E aí, foi. Tá certo? Não teve dúvida. Foi. Como é que nós poderíamos fazer isso hoje? Como é que é ir? Por uma adaga ou por algo em nós, porque a gente aprendeu que a vida é espiritual e aí vou? Não. Jesus é dentro de você. Conversão de valores é tudo que você acha que é para fora, ponha para dentro. Isso é converter valores, nada mais. Então ir significa que todos nós somos capazes de ir. E não importa a idade, viu? Porque aí não tem cansaço não. Tá? Porque pensamento não dói. Nós que somos invigilantes, nós que gostamos de caminho curto, é um outro nome que isso chama, né? Começa com pre e termina com guiça. Tá certo? Então pensar dói. Então me dá o resumo. Mas é porque o corpo arrasta e nos induz à preguiça. Como nós estamos submetidos ao corpo, o que acontece? Nós achamos que pensar dói, porque nós estamos invertidos no valor. O corpo é que se prevalece sobre a inteligência. Por isso que a dor em nossas vidas altera tudo. O Evangelho diz que é o contrário. Ele diz que a sua inteligência tem que prevalecer sobre o corpo, porque o corpo é transitório. O que é do corpo é corpo, e o que é da mente é mente. Mas nós não entendemos, nós achamos que é o contrário. E eu peço para o Evangelho: me ajuda, meu Deus, a tirar essa dor de cabeça, porque eu acho que tirando a dor de cabeça tudo flui, quando deveria ser o contrário. Tá certo? Então a trajetória do filho pródigo, cada um de nós pode sim, mas para isso 30 minutos de palestra não dava, porque ainda tem mais caminho aí. Mas como é 30 minutos, fazemos em 30 minutos. O mandamento lá dos 10 pede um dia para que pudéssemos aprender todas essas coisas, deduzir, conversar. Nós temos 30 minutos, mas já é alguma coisa. Tá certo? Já é alguma coisa. Porque ir para casa, como eu disse, também não é em um dia que eu vou me converter. Conversão é no átimo. E quando convertemos, nós estaremos ávidos. Para quê? Para mais. É o final da novela que ninguém perde. Tá certo? Aí quando que é a próxima? Quando que é a continuidade disso? Eu quero estar aqui. É a mesma coisa. É igual a festa de aniversário tão aguardada no ano. Quando tivermos ávidos, querendo, não fugimos mais. Então o filho pródigo, para que a gente entenda o seu caminho, a sua trajetória, nesse momento de dor, ele se lembra e faz a sua conversão. Qual é a conversão aí? Porque Jesus tenta nos colocar em inteligência. Voltar. Para nós que já temos 2000 anos e talvez os nossos corações já suportam, voltar significa vem às origens. Aonde que é a sua origem? Por que a sua origem é igual à minha? Porque dentro de você carrega algo que é igual a mim. É a nossa inteligência por agora. Nós vamos chamar isso
muito superior. É a tua luz, segundo Jesus, que é igual à minha. E todos nós temos essa luz, todos. E não importa a idade não. Tá certo? Que é a chama, que é a vida. Então a conversão é buscar de volta a vida que é sua já. Paulo de Tarso deixou isso muito claro para nós. A nossa vida já é nossa, nós é que não entendemos e acreditamos na morte. Evangelho, ele tem essa capacidade de mostrar para a gente de forma inteligente como nos conduzir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho. Jesus. Voltando, porque estamos 5 minutos atrasados, o que ele encontra? O Pai. E como o Pai, nesse momento, na nossa vida, receberia? Voltou, né? Sabia. Você não tinha experiência, meu filho. Voltou, né? Pois agora então fique lá. A tua parte você já recebeu na herança. E isso é justo. Agora sobrou para mim e para o teu filho, ou para o teu irmão. Foi assim que o filho pródigo foi recebido? Não. Tá certo? E nesse momento a inteligência dá um ponto de interrogação, porque é justo. E aí a justiça aparece, quer ver? É o filho mais velho. Pô, pai, eu estou aqui com você o tempo todo, e você recebe esse que te gastou toda a tua parte, a parte dele, e você recebe ele com tanta felicidade. Você nunca deu essa felicidade para mim. Olha aí o nosso senso de justiça se apresentando. Tá certo? Como é que ele arremata essa historinha? Dizendo assim: olha, filho, você comigo sempre teve tudo. Quer dizer, não precisa de festa, sempre teve tudo. Mas ele estava perdido, foi ao mundo, sofreu, era um morto, mas hoje volta à vida. Eu tenho motivo para festejar isto, mas você já tem isto. É muito inteligente essa parábola, muito. Ele era um morto e hoje se apresenta vivo. Acaba a parábola aí. Se levarmos essa história para casa, o que será que nós esperamos por vida? Que cada um reflita, não dói. Não se esqueça, e agora eu tenho que colocar o pé no chão, que o que você tanto já planejou para a sua vida, me perdoem a dureza, mas é real. Tanto planejou para a sua vida, um dia você vai perder. Não se esqueça disso. Tudo aquilo que você acha que é feliz, um dia a casa cai. Não se esqueça disso. Se Deus existe e é Deus da vida, precisamos buscar. Aí de novo a inteligência se acende, porque a esperança irá nos empurrar. Lembram-se do passo que temos que dar? E temos que ter coragem para isso? Sabe como é que se chama esse passo? Arrisquem. Não? Fé. Ok? Fé. Para podermos entender o reino, precisamos de fé. Porque a inteligência ela vai chegar até o seu limite. Mas temos que ir além. E para ir além com coragem, só na fé. São palestras e são ensinamentos em cima de ensinamentos dentro do Evangelho. Vai resolver o mundo? Para a gente terminar, vai resolver o mundo isto? Se eu daqui sair convertido, se eu daqui melhorar, se eu daqui entender aonde é o caminho, isso melhora o mundo? Não. Pegue a sua cruz e me siga.
Isso é bom? Estamos conversando sobre um que carregou a sua cruz debaixo de açoite, em cima de uma coroa de espinhos, e não contente, morro acima. E não contente, o crucificamos na vertical. E não contente, ainda demos a ele, como suprassumo, um vinagre, quando ele pediu água. Puxa, tudo isso? Estamos falando aqui do nosso Redentor. Porque a despeito de ter acontecido tudo isso, eu vou dizer, olha ele vivo aqui em nós. Que cada um olhe para si. Como é que eu reconheço se Jesus é vivo em mim? Está lá no Evangelho também, viu? Eu vos dou a minha paz. Jesus é vivo se dentro de nós, neste momento, sentirmos a paz. Porque aonde houver paz, ensinamento, haverá o entendimento. É Jesus. Então, que cada um saiba que o que vai acontecer no minuto seguinte, apenas tenha o preparo para poder suportar. E quando não suportar, ore. Jesus fez isso. Se possível, Pai, se possível, Deus, de todas as coisas, livra-me deste cálice. É lícito, mas seja inteligente, seja feita a sua vontade e não a minha. Mas fica aqui gravada a minha intenção. Muito material para refletirmos, muitas coisas para levarmos para casa. Lá? Não. Aqui. Ao entrar, ao terminar, você já deixou em casa. Saiba que a sua casa verdadeira é aqui. Aquela não fica pedra sobre pedra. Desculpem, mas a inteligência irá responder isto. Esta não. Se houver vida, esta não desmorona. Esta, o alicerce é sólido. Esta, a chuva não vai levar. O sofrimento não fará ela desmoronar. Por fim, que brilhe a vossa luz. Conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Que assim seja, ou não? Temos medo de falar isso? Então vamos de novo. Que assim seja. Tá? É o melhor que podemos ter em nós mesmos. Boa noite.